Bom dia, pessoal. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? É, Essa imagem aqui ela mostra um pouquinho de como era formada a família real portuguesa ali no final do século XVIII para o início do século XIX, né? O século XIX foi quando eles vieram para o Brasil. A gente tem o Dom Pedro III e a Maria, Dona Maria, a sua esposa, né? Que depois assumiu o trono e fica conhecida como Maria a Louca, porque ela, em um dado momento da vida, começou a ter problemas mentais sérios e por esse motivo ela ficou conhecida como Dona Maria I a Louca. E quando ela enlouqueceu, o seu filho, Dom João VI, que era príncipe, né, que na linha sucessória ele ia assumir o trono quando a Dona Maria I morresse. Como ele enlouqueceu, o Dom João ele assume o trono de forma regente. Ele torna-se o príncipe regente do Reino de Portugal, Dom João VI, que era casado com Carlota Joaquina, né? Os filhos de Dom João VI e Carlota Joaquina, Dom Miguel e Dom Pedro I. E Dom Pedro I era casado com a Dona Leopoldina. Quando Dom Pedro I assume o trono no Brasil como imperador, Leopoldina torna-se imperatriz, a Imperatriz Leopoldina. Beleza? Então essa é a família real que veio para o Brasil. Ela vem para o Brasil por quê? Olha os antecedentes. A gente viu, pelos vídeos que eu mandei para vocês semana passada, que após a Revolução Francesa, assume o trono em Portugal um cara chamado Napoleão Bonaparte, o imperador, o general Napoleão Bonaparte, ali quando está terminando o processo revolucionário, em 1799. Na verdade, o Napoleão Bonaparte põe fim ao processo revolucionário em 1799, quando ele assume o poder e é instalado um governo chamado consulado, onde existiam 3 cônsules governando a França, e um deles era o Napoleão Bonaparte. Após esse momento, o Napoleão se autoproclama imperador, ele mesmo se coroa, e aí começa o período napoleônico na França. Em um dado momento do período napoleônico, o Napoleão Bonaparte adota uma política expansionista e começa a dominar as nações europeias. A principal ambição do Napoleão, após dominar boa parte da Europa, seria também invadir a Inglaterra, né? Que historicamente sempre foi um inimigo inglês até aquele momento ali. Inglaterra e França sempre se envolveram em batalhas um contra o outro. A maior batalha de todas foi a Guerra dos 100 Anos. Então, o Napoleão tenta invadir a Inglaterra e ele não tem sucesso. E aí o que ele faz? Napoleão Bonaparte decreta um negócio chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra economicamente, né? Se você conhece geografia, você sabe que a Inglaterra é uma ilha, né? Então, para enfraquecer economicamente a Inglaterra, com o objetivo de derrotar aquele país, o que o Napoleão Bonaparte decreta? Ele decreta o bloqueio continental. Em que consistiu o bloqueio continental? Os países que faziam parte do continente europeu ficaram proibidos de realizar qualquer tipo de transação comercial com os ingleses. Dessa forma, a Inglaterra ficaria isolada e aí entraria em problemas financeiros, né? Então, o objetivo do bloqueio continental seria esse. As nações que desobedecessem a essa ordem seriam punidas por Napoleão Bonaparte. Bom, 2 nações elas não cumpriram. Uma delas foi a Rússia. O Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia e acabou sendo derrotado pelos russos, principalmente por conta do inverno rigoroso, o inverno russo rigoroso. Boa parte dos soldados do exército francês acabou morrendo de frio e de fome, porque o exército russo
ia batendo em retirada à medida que os franceses iam avançando dentro do território francês, aliás, dentro do território russo. Os russos iam batendo em retirada, destruindo todas as plantações e cidades. E aí o exército francês foi cada vez mais penetrando no interior russo e dessa forma foi, digamos, atraído, né, pelos russos até o interior, onde tinha muito frio. E aí esse exército francês não encontrou suprimentos e morreu de frio e morreu de fome também, né? E aí foi uma grande derrota que o Napoleão Bonaparte sofreu. O Adolf Hitler, um século e meio mais ou menos depois, acaba passando pela mesma situação na Segunda Guerra Mundial, quando ele tenta invadir, aliás, ele invade a União Soviética na Operação Barbarossa, que vocês vão estudar no ano que vem. E, por sua vez, Portugal, por ser aliado da Inglaterra, não aderiu ao bloqueio continental. Resultado, Napoleão Bonaparte manda, através de dos seus generais, invadir o território português. E aí Napoleão Bonaparte cumpre essa promessa e invade o território português. Mas quando o Dom João VI percebe que não tinha mais como escapar dessa invasão, o que o Dom João VI faz? Reúne a família real, toda a burocracia ali do governo e simplesmente entram dentro dos navios da esquadra ali, de navios que estava disponível para eles e fogem para o Brasil. Literalmente, eles fogem para o Brasil. Essa fuga, ela vem, digamos, unir o útil ao agradável, porque já se falava dentro do governo de Portugal de, em algum momento, transferir a capital de Lisboa para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Então, acabou, de certa forma, se cumprindo esse desejo. Então, Dom João VI, toda a família real, a corte portuguesa, vários nobres e mais 14 mil pessoas fugiram para o Brasil ali em novembro de 1807, né? E aí, como está falando aqui, uma corte, aqui está falando 15 mil cortesãos nesse slide, mas já tem outros números que dizem que foram 14 mil pessoas que fugiram naquele dia, né? Então, olha só, a família real deixa Lisboa com uma corte de 15 mil cortesãos, o dinheiro do tesouro português, levou todo o dinheiro do tesouro português, os funcionários da coroa e a Biblioteca Real Portuguesa. Mas em contrapartida eles esqueceram um monte de coisas lá no porto, né? Vamos ver se esse slide fala. Olha aqui, ó, a fuga da família real. Aqui tem um erro de data, 29 de novembro de 1907. Na verdade a gente viu que é 1807, né? Então está aqui essa imagem representando como que se deu essa fuga. Diz-se pela história, nos relatos, que nesse dia estava chovendo, a rua ali do porto, ela se tornou um grande lamaçal. Pensa na cena, e foi literalmente assim. A família real portuguesa, desesperada, fugindo do exército francês, embarcando ali rapidamente dentro dos navios, e do outro lado de Lisboa, as tropas francesas já estavam entrando dentro da cidade. E aí aconteceu essa cena. Agora imagina o povo português, vendo o seu imperador fugindo, virando as costas para o povo e deixando os franceses invadir o território. Imagina você se o seu presidente fizesse isso hoje. Se, sei lá, os argentinos decidissem invadir o Brasil e o nosso presidente decidisse fugir e não enfrentar os inimigos. Foi isso que o Dom João VI fez nessa época. Agora, olha só que interessante. Essa fuga, ela foi muito importante para a independência do Brasil. Nesse momento da história aí, já existiam alguns movimentos de separatistas que lutaram pela independência do Brasil. Um deles foi a Inconfidência Mineira, que a gente vai estudar no terceiro bimestre, que revelou para a história o Tiradentes. A outra foi a Conjuração Baiana, né, que foi um movimento que tentou a independência do Brasil também. E agora, com a família real portuguesa chegando no Brasil, vai se desencadear alguns fatos que serão importantíssimos para o Brasil alcançar essa independência. A gente vai entender isso no decorrer do nosso conteúdo.
Aqui está o trajeto que as embarcações fizeram pelo Oceano Atlântico nessa fuga aí, né? Aqui tem algumas legendas explicando alguns fatos que aconteceram, né? Como, por exemplo, quando chegou no arquipélago de Açores, ocorreu um desmembramento da frota. Por quê? Porque ocorreram tormentas. O que é tormenta? Uma tempestade que acontece dentro do oceano, né? Ali no meio do oceano ocorreu uma tempestade e nesse caso essa tempestade fez as embarcações se separarem, né? Os navios que levam a família real ancoram em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro, né? As outras embarcações que se separaram lá em Açores, elas passam pela Ilha da Madeira e pela Ilha de Cabo Verde. Por ali eles se reabastecem com suprimentos e descem para o Rio de Janeiro primeiro que as embarcações onde estava o Dom João VI. Agora olha só, essa viagem ela durou de final de novembro de 1807 até o final de janeiro de 1808. Então foram quase 3 meses de viagem. Tem uma curiosidade muito interessante. No meio da viagem ocorreu um surto de piolhos e as cabeças principalmente do navio ali da família real portuguesa ficaram infestadas de piolho, principalmente a cabeça das mulheres. E qual foi a solução que as mulheres encontraram para acabar com essa infestação de piolho? As mulheres raparam a cabeça, ficaram com a cabeça sem nenhum cabelo. E aí, para esconder a falta de cabelo, elas enrolaram turbantes na cabeça, pegaram um pano, enrolaram e fizeram um turbante, né? Quando elas chegaram no Brasil e desembarcaram em Salvador, no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, as mulheres brasileiras, quando viram aquilo, elas já ficaram admiradas, porque era um grande acontecimento. A chegada da família real no Brasil, a corte portuguesa, todo aquele pessoal que comandava o Império Português agora estava no Brasil. O rei, imagina você, o rei no Brasil. Quando elas viram as mulheres com o turbante enrolado na cabeça, acharam que isso era moda na Europa. E depois disso, todas as mulheres ali do Rio de Janeiro começaram também a usar turbante. Só que elas não sabiam que, na verdade, o turbante era por causa da cabeça raspada por conta da crise de da infestação de piolhos, né? Então, o Dom João VI passa primeiro em Salvador e lá acontece duas coisas importantes. Primeiro, ele decreta a abertura dos portos, a gente vai ver agora. E segundo, lá ocorre a primeira cerimônia do beija-mão. O que é isso? Os súditos do rei vão beijar a mão do rei. Agora olha que loucura, imagina você 5.000 pessoas na fila para beijar a mão do rei. A mesma mão. Você teria coragem de beijar a mão do rei? Depois de 4.999 pessoas beijarem a mesma mão na sua frente? Loucura, né? Ainda mais, imagina se tivesse na época uma pandemia de Covid. Então, aqui a gente tem uma imagem da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro em março de 1808. Então, depois de chegarem em Salvador, permaneceram por ali um tempo, depois desceram para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Agora, cara, o Rio de Janeiro não tinha infraestrutura nenhuma nessa época. Por exemplo, o esgoto corria a céu aberto. Você já ouviu aqueles bairros de periferia, onde o esgoto corre no meio da rua, e você está andando ali e de repente vê um cocô boiando ali na valinha? Ou ver um arrozinho podre escorrendo ali pela vala de água que vem lá da sua pia. Então, o Rio de Janeiro era mais ou menos assim. Não tinha saneamento básico, não tinha infraestrutura, era uma cidade porca, por excelência. E aí a família real chega no Rio de Janeiro para morar ali. E a sede do Império vai ser o Rio de Janeiro agora. Então vão ocorrer várias transformações no Rio de Janeiro importantes, certo? Vocês já ouviram falar da história do enfesado? O enfesado é aquela pessoa que está com raiva. Agora você sabe de onde veio? Qual a origem dessa palavra enfesado? Bom, a origem é a seguinte. Existiam escravos que tinham a função de jogar o cocô dos seus senhores fora.
E no Rio de Janeiro eles jogavam cocô dentro do mar, né? Na verdade, até hoje eles fazem isso. Só que hoje em dia faz de uma forma muito mais agressiva, né? Naquela época, pelo menos, não era tanto cocô assim, digamos. O que que esse escravo fazia? Ele pegava um balde onde os senhores faziam cocô durante algum tempo e transportava esse balde para jogar o cocô no mar. E aí, no meio do caminho entre a casa do senhor e o mar, ele andando com o balde nas costas, derramava cocô no corpo dele. E lógico que ele ia ficar bolado, né? Com raiva de estar se sujando de cocô. Então ele ficava com raiva por estar enfesado, por estar sujo de fezes dos seus senhores. Então, juntou o sentimento de ódio, de raiva, com o fato de estar sujo de fezes. E aí surgiu a palavra enfesado. Eu estou enfesado com você, que não faz atividade de história. Vamos continuar. Então, aqui está a cerimônia do beijamão lá no Rio de Janeiro, aquela que eu acabei de falar para vocês. Olha só a fila de súditos para beijar a mão do rei Dom João VI. Agora dá uma olhada na cara de felicidade dessa galera. Tá todo mundo feliz. Ah, meu Deus, que alegria, vou beijar a mão do rei Dom João VI. Nossa, que emoção. Olha a cara daquele cara ali, parece que ele tá até triste. Olha só a expressão do cara. Vamos lá. Quais são as consequências da vinda da família real para o Brasil? Primeiro, logo de cara, como eu falei, eles abrem os portos às nações amigas. O que é isso, cara? O que representa isso? Olha só, os portos brasileiros, eles eram fechados para o comércio com outras nações que não fossem amigas de Portugal, né? E a exclusividade do comércio se dava aos portugueses. Então, os portugueses pagavam o valor que eles queriam nas mercadorias brasileiras. Digamos que você seja um cara que vive no Brasil nessa época e tem um grande comércio, sei lá, de açúcar. Você venderia açúcar só para Portugal ou para as nações amigas de Portugal e pagaria o preço que Portugal determinasse. Ponto. Se chegasse um país de outra parte do mundo que quisesse pagar um preço maior no seu produto, você não poderia vender para eles. Você não poderia pôr o preço, porque Portugal tinha o monopólio da economia brasileira. Isso se chama pacto colonial. Quando Dom João VI chega no Brasil e declara a abertura dos portos, isso foi um avanço para os colonos brasileiros. Agora eles podem comercializar com quem eles quiserem e aí eles podem obter mais lucros. Então isso já foi um grande avanço. Segundo, como eu falei, não existia infraestrutura para receber a corte. O que o governo fez? Ele vai reformar a cidade do Rio de Janeiro. Vai construir esgoto, vai construir prédios públicos, né? Vai melhorar a cidade. Mas antes disso, aconteceu uma coisa muito ruim para a população do Rio de Janeiro. Como veio 14 mil pessoas junto com Dom João VI, essa galera precisava de morar em algum lugar. O que o Dom João VI faz? Ele manda confiscar as melhores casas da cidade para acomodar a corte. Olha que loucura. Você está lá morando na sua casa de boas e tal, de repente o Dom João VI vem morar na sua cidade. Aí você vai e fala, nossa, que massa, o rei agora está morando aqui. Que legal, minha cidade está ficando importante. Passa uma semana, o rei vai e fala, de hoje em diante sua casa está confiscada para que os meus membros da minha corte vivam aqui até que nós tenhamos infraestrutura para que eles mudem para ela. Você ia ficar boladão, né? Perder sua casa para uma galera que veio do outro lado do oceano. Então, isso aconteceu de forma bem pesada lá no Rio de Janeiro nessa época. Aqui tem uma praça que eles fizeram na época. Aqui está um chafariz que eles fizeram na época. Então isso aqui exemplifica, tá vendo que é da época, tá até hoje lá, né? Isso aqui exemplifica a... Olha o chafariz aí, olha o chafariz aqui hoje. Isso exemplifica a questão da infraestrutura, a questão do imperador ter reformado a cidade, para a cidade ficar melhorzinha, mais bonitinha, porque afinal de contas o Dom João VI veio morar no Brasil, né? Não pode morar numa cidadezinha de interior. Aqui está o Paço Imperial, onde ficava a sede do governo e tal. E aqui a gente vem com outra consequência. Foi criada a Imprensa Régia, o primeiro jornal brasileiro. Olha esse aí, é de 10 de setembro de 1808, num sábado.
Aí tem uma história aí, uma notícia aí, eu não vou ler, porque eu não tô afim. Depois você pausa o vídeo e aí tenta ler, tá? Tá falando sobre. Eu tô quase lendo, tá vendo? Enfim, tá falando sobre uma notícia que vem. É de dois navios americanos, né, que estavam transitando, ah, acho que pelo Oceano Atlântico, não sei, a gente não vai ler isso aqui agora não. Vamos lá. Outra consequência da vinda da família real. Ele funda o Banco do Brasil em 1808, o banco mais antigo do nosso país, o primeiro banco, o Banco do Brasil. Tem até uma moeda aí de ouro, né, de 1810, que essa moeda só ela valia R$ 6.400. E tem a foto, a imagem do Dom João VI nela. Olha só, tanto que o Dom João VI era feio. Caraca, velho. Vamos lá. Outra consequência, foi fundada a Biblioteca Nacional, a Real Biblioteca Nacional, que infelizmente em 2018 passou por um incêndio e muita coisa se perdeu aí. E essa biblioteca que vocês estão vendo aí, ela é uma biblioteca que foi fundada em 1810, tá bom? Outra consequência, foi fundado o Jardim Botânico, que na época era chamado de Horto, Real Horto. Isso foi em 1811. Agora olha só que massa, gente. Essa imagem aqui, que foi pintada na época, essas palmeiras que estão nessa imagem são as mesmas palmeiras dessa fotografia aqui, ó. Ou seja, já tem 221 anos. 220 anos que essas palmeiras estão plantadas ali. Essas palmeiras têm 220 anos. Fizeram uma espécie de corredor para adentrar lá no Jardim Botânico. Beleza? São palmeiras imperiais. Elas são palmeiras altíssimas e muito bonitas. Mais uma consequência. O governo contratou uma missão artística da França, dessa família que vem, por exemplo, o Debré. Quem é o Debré? O Debré é um pintor. Você vai ver, você vai pegar livro de história, você vai ver um monte de quadro do Debré, um monte de pintura do Debré. Qual que era o objetivo dessa missão artística francesa? Estudar a cultura, estudar o povo brasileiro, estudar a natureza brasileira, a flora, a fauna, né? Tem até um cara desse daí, o Saint-Hilaire também francês. Em 1818, ele passa por nossa região, aqui na região de Anápolis. E ele tira pouso em uma fazenda que tinha bem aqui na região de Anápolis. Anápolis era caminho do sudeste para Pirenópolis. E esse cara, ele faz uma descrição de como era essa região aqui. Ele veio dentro dessa missão artística que a família real portuguesa contratou para estudar o Brasil, né? Então, foi uma das primeiras missões artísticas dentro do Brasil, né? Então, olha o objetivo dessa missão: modernizar culturalmente o Brasil e apresentar Dom João como um déspota esclarecido, né? um imperador de mente aberta. Aqui tem uma senhora brasileira em seu lar, uma pintura que essa missão artística realizou. Não sei se essa aqui é do Debré. Que tem outra pintura também, deve ser do Debré. Um escravo, olha só o escravo carregando um vaso na cabeça aqui, usando uma focinheira. Que triste. Outra pintura aqui. Não sei o nome desse cara também, mostrando o comércio do tabaco. Mais uma pintura. Aqui também dá pra gente ver um pouquinho dessa questão da modernização que o governo implementou. Isso aqui é como se fosse um aqueduto, é um aqueduto por onde é transportado água, né? Eles estão lá até hoje, os Arcos da Lapa. Mais consequências. Em 1809 foi permitida a produção de manufaturas, a industrialização no Brasil. Então começa um processo de industrialização no nosso país. Alguns tratados, não vamos falar sobre isso, mas uns tratados. Agora, um que eu considero mais importante foi o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Em 1815, o Dom João VI eleva o Brasil ao Reino Unido, a Portugal e Algarve. Isso significa praticamente transformar o Brasil em um país independente, né? O objetivo era que o Dom João VI participasse do Congresso de Viena sem sair do Brasil,
O que foi o Congresso de Viena? Foi um congresso que discutiu a volta do antigo regime, né? Aquele antigo regime que a gente já estudou e foi derrubado pela Revolução Francesa. E aí os nobres europeus estão tentando restabelecer o antigo regime através do Congresso de Viena, né? E aí o Dom João VI eleva o Brasil ao Reino Unido, a Portugal e Algarve. Significa que o Brasil não é mais inferior a Portugal, agora ele é unido a Portugal e Algarves, né? Então isso praticamente significou a independência do Brasil. O Dom João VI enfrentou a insurreição da Revolução Pernambucana, a gente não vai falar sobre isso agora. E por fim, em 1820, ocorre uma revolução na cidade do Porto, em Portugal. Essa revolução, não vou falar sobre isso aqui, que a gente vai falar depois no terceiro bimestre, mas essa revolução, ela expulsa os franceses lá de Portugal e exigem a volta do Dom João VI para Portugal. E olha o que essa revolução ela exige. Que o Dom João VI feche os portos do Brasil e que o Dom João VI rebaixe o Brasil novamente, para que o Brasil não seja mais Reino Unido a Portugal. Isso significa o quê? Que o Brasil agora vai voltar a ser uma colônia. Os portos serão fechados e Portugal vai controlar o comércio de novo e o Brasil vai deixar de ser Reino Unido a Portugal. Ele vai voltar a ser um país inferior. Resultado, os colonos brasileiros não vão aceitar isso. E daí em diante se desencadeia um processo de independência, mas a gente vai falar isso depois, em outro momento, ok? Galerinha, então era isso, obrigado e até a próxima.